Olá, estamos diretamente no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Eu sou Laura Santucci e hoje então vamos para o terceiro programa do 13º Congresso Paulista de Saúde Pública. Este ano o tema foi o Público na Saúde Pública, a produção do bem comum. O evento buscou contribuir como um espaço de reflexão, discussão e divulgação da produção do conhecimento, das políticas e práticas que têm como propósito reafirmar o Sistema Único de Saúde como um projeto ético, político, exitoso de sujeitos construtores da cidadania e em defesa da dignidade e do direito à saúde como compromisso permanente de todos. Hoje, então, neste terceiro programa, receberemos, então, a enfermeira Vânia Cardoso Santos e a médica Suleide Queiroz Roxo, ambas da Coordenadoria Regional Sudeste. E, mais uma vez, eu agradeço a doutora Karine e toda a equipe pela liberação e pela participação de vocês hoje aqui no nosso programa. Antes de mais nada, eu queria convidar você que está nos assistindo a participar, mandando seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou também nos telefonando no 3044-2975 e também nas nossas páginas das redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Acompanhem, porque afinal de contas essa TV é feita por você e para você. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer a presença de vocês aqui, Vânia e Sulei, pela disponibilidade, e gostaria de passar para vocês para uma saudação inicial. Começa você, Sulei? Pois não. Então, para vocês também agradeço o convite, acho que vai ser proveitoso para que nós troquemos uma ideia sobre o Congresso Paulista de Saúde. Estamos à disposição também, o que precisarem. Agradeço a oportunidade de participar e passar esse conhecimento para os trabalhadores da saúde e estar representando aqui a Coordenadoria Sudeste nesse trabalho junto com vocês. Então, esse programa, ele justamente tem esse objetivo, né? Que a gente possa socializar com aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ir no Congresso, não só o relatório que nós temos que fazer e os documentos todos administrativos, mas mais do que isso, levar o trabalhador que está lá na ponta discussões sobre este Congresso. E antes da gente começar o programa, eu estava perguntando o que vocês acharam. Então, eu queria saber a opinião de vocês, doutora. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi uma experiência extremamente exitosa, porque foi, além de um congresso com meses, nós tivemos oportunidade também de trocas de experiências com várias pessoas, até do Brasil e outros municípios de São Paulo. Acho que teve muito a acrescentar no conhecimento, tanto recebê-los como passarmos também as nossas experiências. E para você, Vânia, como é que foi? Eu dou continuidade ao que a Sulei falou e nós tivemos também a oportunidade de ver vários professores, como o professor Gastão, Emerson Merri, fazendo palestras assim que são marcantes para nós. E nós que apresentamos o trabalho, tivemos a oportunidade, nesses eixos temáticos, apresentar o trabalho e também ter a troca de experiência. Foi bem diferente a apresentação dos pôsteres, né? Que teve momento, não foi um momento de você somente explicar o seu trabalho, mas uma discussão e cada um colocar a sua opinião do trabalho que foi feito. Foi muito enriquecedor. Bom, sem dúvida nenhuma, no programa anterior nós estivemos aqui, na verdade nós já tivemos 3 programas, né? O primeiro programa nós também estivemos aqui com o Fernando, da Coordenadoria Sudeste, lá da Escola Municipal de Saúde da Sudeste, a Juliana, que é da SUVES da Vila Mariana Jabaquara, e agora vocês aqui representando também. E com apresentações de trabalhos, né? Todos colocaram na importância que é a reflexão, né, sobre o trabalho, porque não é só a apresentação do trabalho em si, né, mas todo o trabalho da equipe que vem antes da apresentação do trabalho, né? E a Juliana levantou isso muito interessante, né, de uma forma bastante interessante. Ela dizia, antes até do resultado final, não é? O importante é o movimento que se faz na equipe quando a gente discute os nossos saberes, da forma como apresenta. Isso, na verdade, é o processo de educação permanente, não é? Que é a reflexão do trabalho, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Eu sei que nós temos aí várias temáticas e tudo mais, mas o que vocês acharam que foi valorizado neste congresso? A doutora coloca da questão do compartilhar as experiências, mas o que vocês apontam que, de fato, as políticas de saúde foram
reafirmadas nas diretrizes do SUS, e o que foi mais valorizado? Eu acho que esse congresso enveredou bastante pelo sentido de reafirmar os princípios do SUS, né? A universalidade, a hierarquização, o atendimento, a regionalização. Mas eu acho que de todo, uma coisa muito importante que eu tive de lição e sedimentação o fator principal são as linhas de cuidado, né? Então, ou seja, o fato do cidadão ser atendido na sua totalidade, do início ao fim do seu tratamento, e ter uma equipe, servidores da saúde, que façam esse acompanhamento do início ao final do seu tratamento ou do início ao final do seu diagnóstico, na sua totalidade. Eu acho que isso é uma coisa que é muito forte nesse congresso e que todas as pessoas, ou a grande maioria que estavam lá, compartilharam dessa mesma linha de continuidade do tratamento. E na verdade, quando a gente fala da linha de cuidado, ela né, é fundamental para que a gente possa até rediscutir a partir de toda a legislação recente que nós temos, né, o decreto, enfim, que dão orientações nesse sentido, que de fato a gente possa pensar o indivíduo, né, no todo, na sua integralidade. Que outros princípios, Vânia, você avalia que também foram debatidos, principalmente na questão ética e política do SUS? Um outro ponto também que levantou é o ator principal dessa linha de cuidado, que é o usuário, vendo as necessidades do usuário dentro do território, dentro da comunidade, e essa linha de gestão, trabalhador de saúde e usuário trabalhando de forma integral, né? Para o princípio do usuário ser o ator principal dessa linha de cuidado, de ver o todo. Isso que e que ele possa participar, né? A participação social. A participação social e a participação dele enquanto indivíduo no seu tratamento, né? Na sua saúde, né? Pensar na sua saúde. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso é o maior ganho que a gente tem enquanto discussão, né? Eu acho que nesse processo é importante que a gente leve, não só num momento como esse, mas também para dentro das coordenadorias, das supervisões, essa discussão, né? O quanto o usuário final, né, o nosso usuário, está inserido nesse processo, né? E aí, doutora, o que a senhora teria a me dizer com relação às trocas das experiências que a senhora tão bem colocou na inicial, que foi o que chamou a atenção, a oportunidade que teve, então, de compartilhar? Né? Eu acho que, assim, nós cruzamos com pessoas de diferentes municípios, diferentes estados, né? E que todos, no final, numa análise final, eles têm as mesmas situações em relação ao trabalho, ao usuário, ao trabalhador, entendeu? Então, todos têm, no fundo, as mesmas expectativas e os mesmos problemas de resolutividade. Então, acho que essa troca de experiência é que alguns conseguiram se encaixar melhor dentro dos problemas dos outros e aprender como se sair de situações, né? Como a gente, com muito pouco, pode resolver muito a situação, tanto da comunidade, do usuário, do trabalhador que está inserido, né? Porque é um tripé. É a administração, é o servidor e é o usuário. E todos num bem comum que é o indivíduo, a atuação em relação aos seus problemas, tanto de saúde como social. Porque a saúde também não fica longe de um problema social. Sem dúvida, né? E que também ela em si mesma não consegue resolver todas as questões. Exatamente. Né? Hoje, né? a gente também, no programa anterior, discutimos a questão da intersetorialidade, né? Como ela é importante e relevante para que a gente possa superar os problemas da saúde. A saúde sozinha, ela não consegue dar conta de todo o processo que a gente vive, que é um processo social, né? Enfim, é uma discussão bastante quente, né? E eu acredito que lá no Congresso isso apareceu bastante. Muito, exatamente. Por isso que as trocas foram importantes em relação da gente tirar o proveito de cada lugar, como as saídas em relação aos temas. Uma outra questão, Vânia, que foi também colocada, né, discutida, é a questão do público-privado, né? O que você tem para contar para a gente, Vânia? Qual foi o seu olhar com relação a essa questão? Nós temos que trabalhar em parceria, né? E essa parceria tem que ser de forma integral,
como a gente falou até agora, focando na necessidade, no usuário, na linha de cuidado, mas sempre lembrando da responsabilidade da gestão pública nesse processo. Então, isso também foi focado durante as temáticas, os eixos temáticos, a importância dessa parceria, ter um planejamento no processo de trabalho integrado e focando na qualidade do serviço a ser prestado. Agora, o tema do Congresso, né, foi o público na saúde pública, a produção do bem comum, né? Nessa perspectiva que você traz, né, da questão do público e do privado e quanto, na verdade, a gestão precisa se responsabilizar, né? Ela tem que ser, na verdade, a grande norteadora das diretrizes, mesmo que a execução se dê através de parcerias, enfim, mas isso é colocado, né? O que também foi discutido, como é que a gente deve trabalhar o bem comum, na verdade, no aspecto tanto do cidadão quanto do SUS, né? O que isso foi discutido no Congresso, que foi o tema central. O bem comum é o bem do atendimento do usuário, né? Da linha de cuidado dele. E hoje nós sabemos que nós vivemos muito em conjunto com o público e o privado. Só que nós somos responsáveis em relação às diretrizes, somos nós que determinamos que caminho que nós devemos enveredar. Mas o trabalho é em comum e o trabalho tem que ser compartilhado, né, das duas gestões para o bem comum, que é o atendimento, é a saúde do cidadão, seja a saúde efetiva ou a saúde preventiva, né? Mas os dois lados vão ter que trabalhar com o bem comum, que é esse. E aí, o Congresso, foram vários eixos temáticos durante o Congresso, né, Vânia? Quais foram os eixos temáticos que foram abordados no Congresso e aqueles que mais chamaram a sua atenção? Foi gestão, né, o plano de cuidado, e me chamou a atenção a parte da gestão, porque foi um dos eixos que eu trabalhei, que foi a própria utilização de instrumentos para facilitar o plano de trabalho, o processo de trabalho, e focando o programa de melhoria de acesso à qualidade. Então, foi um grupo bem enriquecedor, com o pessoal de Campinas, e eu também estava levando um trabalho que representava a utilização da ficha C, que teve um teste piloto nas unidades, e como isso pode favorecer como um instrumento como se diz, pegar dados e de coleta de dados para poder implementar, para facilitar ter um bom planejamento para a saúde da população. Então, nessa parte de gestão foi muito bom. Foi esse eixo que eu apresentei meu trabalho e que eu acabei tendo, né, como se diz, uma simpatia, né, que foi em cima dessa temática. E qual foi a devolutiva quando você apresentou? Porque você colocou, e a doutora também apontou essa questão, né, que muito mais do que uma apresentação foi um momento ali de troca. Quando você fez a sua apresentação, qual foi a receptividade e o que as pessoas colocaram para você? Porque a gente costuma dizer, né, em cima de dados, quando você tira lá, né, você tem um retrato ali. Como é que foi o teu trabalho e como é que foi a receptividade? Teve receptividade da própria região aqui do município de São Paulo. Teve um rapaz da região leste que ficou bem interessado, né? Ele também estava trabalhando com a ficha C, a gente acaba de ter troca de informações de como é que foi a implantação. Foi bem recebido a ficha C e a aplicabilidade dela no grupo. Olha, você vê como a gente precisa cada vez mais socializar as nossas informações, não é? Você está fazendo um trabalho, o próprio pessoal de outra região, de outra coordenadoria, se interessa, como a gente precisa socializar aquilo que a gente faz, né? A gente, infelizmente, ainda não tem eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, não sei o que vocês acham, queria perguntar isso para vocês, que é a questão da comunicação, né? A gente tem essa dificuldade, que é uma dificuldade que está aí, apesar da gente ter uma TV corporativa, apesar da gente ter internet, a gente tem acesso, muitas vezes o trabalho da gente ele fica restrito naquela região, não é? E às vezes o teu vizinho do lado não sabe exatamente o que você está fazendo. Aí você vai para o congresso e no congresso você compartilha com uma pessoa de uma outra região do próprio município, né? Então isso é importante, eu acho que muito mais do que compartilhar com, claro, ouvir experiências de fora, né? Pessoas que
estão trazendo, né? Pessoas ilustres que, né, abrem o nosso olhar e tudo mais, mas a possibilidade de socializar, eu acho que é fundamental. O município é muito grande, né? Essa é a nossa dimensão, eu acho que é difícil. A comunicação em locais pequenos já é complicada. A dimensão do município de São Paulo e a característica de cada coordenadoria, né, que tem as suas peculiaridades, é bem complexo. Acho que esse daqui é o caminho, se compartilhar conhecimentos através de um canal, isso a gente já está fazendo já um retorno dessa comunicação. E a participação no Congresso é essa troca, como a Suley falou, é a troca de experiência, essa é a oportunidade da gente mostrar o que nós estamos fazendo e compartilhar com os outros municípios do estado de São Paulo. Então, e vocês também tiveram a oportunidade de ver trabalhos, não é? De ouvir trabalhos não só nas palestras, mas ouvir trabalhos. Desses trabalhos, o que chamou mais a atenção de vocês, de algum trabalho que, de repente, vocês, poxa, esse trabalho é muito legal, eu acho que lá na região sudeste a gente poderia fazer dessa ou daquela forma. Teve alguma coisa que chamou bastante a atenção de vocês, que vocês possam contar aqui, em especial? Acho que olha, nos temas da minha área, teve trabalhos de urgência e emergência, teve trabalho de odonto, de cidades, municípios que realmente não tinham nem a prevenção quase em relação ao flúor, né, em relação à água, e que hoje eles estão com atendimento praticamente de 100%, né, de cobertura na cidade. Então, isso mostra um crescimento, né, em relação... A nossa diferença entre outros municípios de São Paulo, do estado, é que a cidade é muito grande. As nossas supervisões equivalem a algumas cidades. Então, tudo nosso é muito grande, né? Então, quando a gente faz um trabalho e demonstra ou passa o conhecimento, é muito grande em relação, às vezes, aos outros municípios pequenos e tal. Mas eu acho que isso que eu falei, é sempre a troca e a gente aprende em relação aos outros municípios, como eles também tiraram coisas boas em relação às nossas situações. Agora, o que vocês acham que, assim, eu sempre pergunto isso, né? Nós vamos para os congressos, participamos de congressos, reuniões, seminários, etc, etc, e voltamos. Quando a gente chega na nossa unidade, né, quando eu chego aqui na escola, vocês nas suas áreas, enfim, o que vocês trouxeram na bagagem na perspectiva de mudança, ou de aprimoramento, ou de questionamento, né, e da reflexão da nossa prática? O que vocês avaliam que foi importante nesse congresso e que a gente possa, de fato, aplicar dentro da secretaria? Eu acho que, assim, eu vou falar primeiro, eu acho que o mais importante de tudo, que, assim, foram alguns pontos. O primeiro é a reafirmação em relação ao atendimento SUS, né, os princípios e as bases que nós temos que sempre relembrar e nos nortear. Segundo que eu tirei, que eu achei super importante para mim, para a minha vida, é a linha de cuidado, né, que a gente tem que trabalhar nisso. O terceiro foi essa troca em relação ao público-privado, né? Como hoje nós convivemos com isso e em relação ao nosso bem comum. O bem comum das duas partes, né? Que é o cidadão, o atendimento, né? O usuário, o bem dele, como ele se coloca dentro do sistema. E o quarto é assim, é uma coisa que eu assim, achei que nosso caminho está correto em relação à minha proposta de trabalho dentro do meu local, né? Então, eu acho que é um trabalho que eu comecei há alguns anos, é um trabalho que está evoluindo com frutos em relação a uma educação continuada, permanente, para os nossos funcionários, né? Os nossos trabalhadores da saúde. Então, eu acho que, para mim, eu fiquei nesses 4 itens de uma reafirmação dentro do meu contexto de trabalhadora da saúde também. Bom, mas quem está te assistindo ficou curioso para saber exatamente o que você está desenvolvendo lá na região Sudeste. Há alguns anos, nós começamos lá na nossa região, na Coordenadoria Sudeste, um trabalho de atualização em urgência e emergência para equipes de resposta rápida na unidade, né? Então, nós fazemos isso mensalmente, um curso de aproximadamente 8 horas, e que fazemos com a equipe de um auxiliar, um médico e uma enfermeira. E a evolução durante esse tempo nos mostrou que nós precisávamos também capacitar outros profissionais de outras categorias. Então, hoje, os dentistas, né? Eu tenho alguns fisioterapeutas,
Todos, então, são equipes que nós capacitamos das unidades para uma resposta no atendimento de urgência e emergência nas nossas unidades. E tem sido, assim, gratificante por nós, que é um trabalho, uma equipe que se encontrou e que falamos a mesma linguagem e temos objetivos comuns. E do outro lado, em relação aos trabalhadores, né, aos nossos colegas servidores, que também absorvem e gostam e têm uma resposta boa. Então, acho que isso é um grande crescimento para todos, né? Mais uma vez o tripé. O usuário, que um dia pode precisar desse atendimento, para o trabalhador, que está tendo uma educação permanente, continuada, né? E para nós que fazemos parte desse sistema, né? Os nossos instrutores, que também temos um retorno. Então, eu acho que isso é um bom serviço que a gente está fazendo em relação à nossa coordenadoria. Já temos várias equipes e tem um bom retorno. Bom, trabalho reconhecido, né? Então, isso que é importante. Eu só tenho a parabenizar, enquanto escola, não é, pelo trabalho que você desenvolve, sem dúvida nenhuma, esses processos, e a gente tem dito isso muito aqui na escola e na reunião dos grupos de educação permanente, da importância da gente ter um trabalho que cada vez mais chegue à ponta, que envolva todos os trabalhadores, não só, porque a gente tem uma tendência natural a pensar só no médico, no auxiliar de enfermagem, não é? É uma equipe. E é uma equipe, exatamente. Então, a proposta é justamente envolver cada vez mais outros profissionais que possam estar ali, possam dar uma resposta nas diferentes áreas, né? No seu caso, no caso da urgência e emergência. Vânia, como é que você vê essa questão da educação permanente? O que o Congresso ajudou a pensar na educação permanente? Você que atua, né, na equipe da Estratégia de Saúde da Família, responsável está na equipe da atenção básica, enfim. Como é que você vê isso frente a inúmeras demandas que chegam, né? Bastante. Não é verdade? Para a atenção básica, para a estratégia, é um número assustador, às vezes, de processos de capacitação. Como é que a gente faz para transformar o processo de capacitação num processo de fato de educação permanente? Está próximo, né? Principalmente nas unidades, né? Então, como você falou, a diversidade, né? Nós temos unidades com estratégia de saúde da família, unidades que a gente estava até conversando anteriormente, que são agora os consultórios nas ruas. Então, são diferenças que a gente tem que trabalhar a educação permanente em loco. O que aquele trabalhador da saúde está precisando para construir o melhor trabalho junto ao usuário. Então, esse daí que é o nosso desafio hoje, né, de trabalhar junto com essas equipes e fazer a educação permanente através dos cursos, mas estar no próximo para ver como é que consegue desenvolver isso na prática, né, que eu acho que é isso muito importante, como você acabou de falar. Nós fomos ao Congresso, adquirimos um conhecimento e agora nós precisamos aplicar e ajudar os trabalhadores da saúde a desenvolver isso. Na prática, nas unidades básicas de saúde, né? Que não fique nas nossas caixinhas, mas é que a gente consiga compartilhar com todos. Isso, para mim, que é educação permanente. E compartilhar sempre no local de trabalho. A demanda, isso é uma coisa que, às vezes, a gente vê aqui na escola, né? Claro que existem algumas ações que são planejadas no nível do gabinete, no nível da escola, são diretrizes, etc, etc. Mas nada melhor do que partir do diagnóstico local, onde a gente possa ouvir as bases, ouvir os profissionais que estão lá, sabendo de fato, porque com certeza, quando chega um processo de educação permanente, uma capacitação, um curso, enfim, este profissional, quando ele tem uma identidade com a proposta, com certeza isso repercute de uma forma que melhora de fato não só o seu trabalho, mas a assistência que ele presta à população, né? Então, eu acho que se a gente cada vez mais levar esse debate à ponta, Vânia, você que tem aí na sua... Quantas equipes tem lá na região sudeste? 210 equipes em 50 unidades básicas e mais 47 unidades básicas de saúde. São 50 que tem estratégia de com saúde estratégia, e mais 47 do que a gente chama de tradicional. Isso, exatamente. Então, você tem lá 97 unidades básicas, sendo que metade, basicamente, um pouquinho mais do que a metade, tem a estratégia de saúde da família. E agora inaugurou uma UBS integral na região da supervisão da Penha, que é a Maringá Talarico.
Foi recente agora. Foi recente. E agora, futuramente, vai ter uma outra lá no Ipiranga também, isso, não é São isso? Vicente, a unidade São da São Vicente de Paula. É que eu sou do Ipiranga, então aí a gente vai acompanhando. Já tá ciente, né? Exatamente. Bom, finalizando nosso programa, eu gostaria de que vocês duas comentassem aqui conosco, a partir do congresso, a partir da vivência, enfim, quais são as perspectivas do congresso, o que vocês também ficaram com vontade de quero mais. Olha, este tema, por exemplo, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar, quero levar para o debate da minha equipe. O que vocês ficaram com esse desejo a partir do congresso? Eu vou pegar a gestão do cuidado, né? Isso, essa aí acho que foi o ponto básico. Foi o ponto assim, principal, isso, né? Da gente trabalhar a longitudinalidade, a linha de cuidado, isso que aguçou, né? A você ter uma série de ideias e ter uma prática, colocar isso na prática. E agora que nós vamos vivenciar nessa parte do programa de melhoria de acesso à qualidade, a gente está fazendo, as equipes estão fazendo a autoavaliação do seu trabalho e revendo realmente a sua linha de cuidado junto com os seus usuários. Então, isso que aguçou, né, as ideias para colocar em prática. Eu também acho que foi o forte e o que a gente trouxe de lá é nesse sentido. As linhas de cuidado em todos os sentidos, no adulto, na criança, no adolescente, na oncologia, né? Todos que tenham um atendimento na sua integralidade, que sejam do início ao fim tratados adequadamente e voltados para a necessidade dele, né? Porque a nossa necessidade às vezes não é dele, que ele possa também se manifestar dentro do atendimento dele. Eu acho que isso que a gente tem discutido bastante, e a proposta de trabalho é esse, as linhas de cuidado, as famosas redes, né? Então, eu acho que esse que foi o forte, que nos deu um gás para a gente poder continuar dentro do nosso espaço, lutando e brigando para que isso seja efetivamente posto na prática. Olha, agradeço muito, adorei a conversa, o bate-papo, foi muito gostoso recebê-las. É verdade, obrigada. E olha, eu espero vê-las em breve aqui, que a gente possa não só discutir a questão do congresso, mas que vocês possam trazer a discussão dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo, enfim, que a gente possa levar para a nossa rede de profissionais o trabalho que vocês estão desenvolvendo na Coordenadoria Sudeste. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço muito a participação de você que está nos assistindo no programa Compartilhando Conhecimentos. Como você sabe, nós estamos discutindo o 13º Congresso Paulista de Saúde Pública com o tema O Público na Saúde Pública, a produção do bem comum. Este foi o 3º programa e nós, então, na próxima semana, traremos novos profissionais que também tiveram oportunidade de participar deste congresso. Gostaria que você mandasse as suas dúvidas, suas questões aqui para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br e também nos telefone no 3044-2975. Gostaríamos que você participasse porque, afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Dê um curtir na nossa página da rede social do Facebook e também acompanhe-nos no Twitter. Assim, cada vez estaremos mais próximos. Até o próximo programa.